Olá, pessoal. Hoje o nosso papo é sobre cinema, mas olha, séries, mas algo assim de muita qualidade. Eu vou ter o prazer de conversar com um brasileiro. A gente tem essa expressão, né, que é o cara por aqui, não só em Londres, mas no mercado internacional. Olha só um pouquinho do currículo dele, tá? Ele já filmou com Meryl Streep, com Julia Roberts, Robert Redford, entre outros nomes. Tá? Já tem em casa, eu quero saber aonde que está essa premiação, um BAFTA, entre outras premiações internacionais. Ele também é o diretor de fotografia do seriado, se não o mais insensado do momento, que é o The Crown. E ele vive aqui em Londres. Eu vou conversar com o Adriano Goldman, que fala com a gente a partir de agora. Tudo bom, Adriano? Oi, Fernanda, tudo bom? E você? Tudo bem. Olha, eu comecei dizendo assim que você é o cara, mas realmente esse sucesso todo, claro, do The Crown, e você é o diretor de fotografia do The Crown. Para a gente começar a nossa conversa, vamos assim esclarecer um pouquinho. Afinal, o que você faz? O que faz um diretor de fotografia? Obrigado pela pergunta. Eu adoro responder essa pergunta porque eu acho que o senso comum, quer dizer, todo mundo está muito acostumado a ver na tela, no final, no começo dos filmes, aquele crédito do diretor de fotografia muito perto do diretor e dos produtores e tal. A minha tradução mais simples, talvez mais didática, é que o cinema é uma obra audiovisual que começa no papel. Quer dizer, começa de um roteiro, começa sendo escrita por um roteirista, e depois ela é interpretada pelo diretor. E então o trabalho do diretor e dos seus parceiros criativos é transformar uma obra literária, vamos dizer, que está no papel, para uma obra audiovisual. E essa parceria, eu acho que o diretor é principalmente ajudado pelo diretor de fotografia e pelo que o crédito internacional é production designer e que a gente chama no Brasil de diretor de arte. Então, o diretor de arte e o diretor de fotografia são os principais parceiros do diretor na busca, né, de transformar aquela obra escrita numa obra audiovisual. Lógico que existem outros colaboradores importantíssimos, como a figurinista, a maquiadora e, óbvio, a pessoa que cuida do som do filme. Mas, do ponto de vista da preparação e da concepção inicial, o diretor de arte e o diretor de fotografia são os principais parceiros. O diretor de fotografia está incumbido de visitar todas as locações onde a produção vai ser filmada. No dia a dia, eu tenho uma responsabilidade sobre uma equipe muito grande, né? Porque eu coordeno a equipe de luz, a equipe de movimento de câmera. Num show como o Crown, eu posso ter 60, 80 pessoas trabalhando no meu departamento, vamos dizer assim, fora, ainda tem equipe de câmera diretamente falando. Então, e a partir daí, eu serei o parceiro dele no dia a dia, na filmagem, eu serei o parceiro dele para discutir todos os enquadramentos, os movimentos de câmera, a cobertura necessária, os planos, a quantidade de planos necessários para montar uma cena, né, para que a cena esteja coberta, para que ela possa ser editada com qualidade depois. Então, é uma parceria muito efetiva, muito intensa, muito constante. Ainda tem o lado pessoal, psicológico do trabalho, que é lidar com as ansiedades criativas do diretor em relação ao que é possível, né? Do ponto de vista de tempo, de orçamento. Então, tem todo. É uma parceria muito intensa mesmo. E só pulando lá na frente, e uma das coisas que eu mais gosto no Crown é exatamente a parceria que se estabeleceu agora depois de 4 temporadas que eu já filmei, né? Bom, você teve, no meio dessa pandemia aí, era a quarta temporada, você estava em fase de, tinha ainda filmagem, tinha finalização, tem pós-produção. Eu ouvi dizer que, inclusive, só você na sua casa sabe tudo que acontece na quarta temporada. É verdade? Como é que foi esse isolamento em Londres? E o que o The Crown ficou passeando na sua casa, ou ficou sendo editado ou finalizado na sua casa?
A gente filmou, eu filmei, né, no caso da 4ª temporada, que vai estrear em novembro, eu filmei os 5 primeiros episódios. Até então eu tinha filmado 5 ou mais, né, em cada temporada, mas eles eram meio assim, desconectados um do outro. Dessa vez eu filmei 5 que não estão exatamente em sequência, né, eles não são histórias consecutivas, mas existe um certo alinhamento, porque a gente apresenta a Diana e a Margaret Thatcher na 4ª temporada. Bom, mas para terminar, para resumir, eu estava terminando de filmar os episódios no meio de março, quando o lockdown veio aqui em Londres. Nós tínhamos ainda 1 ou 2 dias de filmagem que foram então cancelados. O episódio 9, que foi um episódio que não fui eu que filmei, ainda precisava de um pouco de atenção, talvez uma semana ainda de filmagem, mas tudo foi paralisado e partiu-se então para tentar finalizar a temporada, do ponto de vista de edição, com o material que tínhamos. E isso se provou possível durante o mês de abril e maio. Os episódios estavam sendo editados remotamente na casa dos editores, com sistemas como esse aqui, né, de conversação ao vivo. Os episódios foram terminados, aí iniciou-se uma fase de correção de cor, que é um pouco mais do meu trabalho na pós-produção. Eu fiz uma parte aqui remotamente em casa, eles mandaram um iPad, existe todo um sistema de comunicação com a casa de pós-produção, que funcionou bastante bem. E agora, na segunda-feira e amanhã, sexta, a Warner Brothers, onde a finalização, a pós-produção de vídeo e áudio é feita, autorizou a volta dos clientes ao prédio. Então, eu estou felicíssimo porque eu estou conseguindo, de fato, terminar com todo o rigor que a gente costuma fazer, né? Eu fiquei muito preocupado de ficar privado dessas visitas. Então, isso tudo está acontecendo agora, né? A situação aqui de pandemia e de isolamento social na Inglaterra melhorou muito nas últimas semanas, então já tem muita gente na rua e tal. A questão em relação às filmagens ainda está muito no começo, mas já há uma sensação de que você consegue trabalhar e consegue ir ao trabalho, né? Então, tem sido uma semana nova, né, comparado com os últimos 4 meses. E eu assisti todos os episódios da 4ª temporada, mesmo os que eu não fotografei, porque eu tenho uma relação muito próxima com todos os diretores e os fotógrafos que são convidados às temporadas são também muito amigos meus, então eu estou sempre muito junto de todo o processo, né? Bom, você já assistiu toda a temporada, claro, trabalhou nela. O que você pode nos contar? Você já falou da Diana, da Thatcher. É boa a temporada, Adriano? O que você pode me falar? Olha, eu acho muito boa a temporada, eu acho é difícil ficar criando muita expectativa, mas eu acho ela uma temporada muito, muito forte do ponto de vista de roteiro, e eu acho que a Margaret Thatcher e a Diana fazem de fato uma grande diferença, inclusive no sentido de diluir um pouco a ação. Então tem um pouco agora da vida da família real, tem o lado político da história que sempre tem, e agora tem essa personagem fascinante que é a Diana, que é apresentada para a gente no primeiro episódio já. E aí tem toda essa questão, o andamento dos primeiros dias, né, os primeiros momentos ali entre o Charles e a Diana e etc. Mas acho que eu não posso contar muito mais do que isso. Mas é uma temporada muito forte, muito madura. Eu acho que depois de 4 temporadas, todos trabalhando juntos, porque fundamentalmente é o mesmo grupo desde o começo, tem sempre essa questão do desafio de se renovar, né, de não se repetir, que a gente se questiona mesmo no começo de cada temporada. E essa temporada eu acho muito madura do ponto de vista visual, do ponto de vista do elenco. Eu acho que o elenco está muito à vontade nos papéis e é uma rainha muito mais madura, muito mais sóbria. Essa atriz que faz a Diana e a Gillian que faz a Thatcher também acrescentam muito a temporada, como eu falei.
Eu estou muito satisfeito mesmo. E a gente já existem conversações, né, sobre a quinta e a sexta temporada que terão um outro elenco, né, um novo elenco mais uma vez. Então ela sempre apresenta desafios, né? A temporada 4 ela se passa já na década de 80 e 90. Então Londres é muito diferente, né, do que era na primeira e na segunda temporada, e isso tudo é muito estimulante, né? Sempre foi. Adriano, o The Crown, a gente tem a sensação assim que é um seriado para ser degustado, né? Você tem a degustação dos diálogos e vamos colocar de uma maneira assim também das locações, né? Daquele esmero, daquele capricho, de um certo fascínio onde ele se passa também, né? O que isso tem o teu toque? Onde está o Adriano Goldman nisso que eu estou descrevendo, assim, numa pessoa que gosta de seriado e diz, olha, é isso mesmo que eu acho, essa pitada aí faz a diferença. Ótima pergunta. E qualquer coisa que eu responda, eu acho que vai ser um pouco pretensioso, né? Porque tudo é um trabalho coletivo. Todas as decisões estão sempre sendo tomadas coletivamente ou elas são decisões tomadas pelo diretor que muitas vezes eu tenho que aceitar, digerir, elaborar e cumprir. Mas eu acho que se tem uma coisa que eu acho que é uma característica minha e que deve ter uma marca no Crown, é uma resistência à glamourização daquele mundo. Quer dizer, desde o começo, eu sempre fiz uma força muito grande para que tudo fosse muito crível, muito palpável, quase do ponto de que o ar fosse perceptível, que a poeira, que o figurino, que tudo fosse vivido, que não fosse, eu vou dizer, nem um pouco Cinderela, no sentido de que era para ser realista, né? Eu acho que mesmo falando de um universo tão mágico e tão rico e tão pouco palpável para a grande maioria do público, eu acho que uma das coisas que o Crown oferece é uma noção de real contato com a realidade. Quer dizer, eu acho que uma das coisas que o Crown fez, gosto eu de pensar, pela família real, é que, de fato, eles são vistos hoje como pessoas, seres humanos, quer dizer, no fundo, que tem falhas e que tem angústias. O que a Claire apresentou na primeira temporada, uma rainha muito insegura, e os diálogos são todos ficcionais, é óbvio. Então o Peter Morgan empresta a esses personagens uma dignidade, um dilema, um sofrimento que a gente não tem como saber se é real ou não. Então é uma obra de ficção, e é uma obra em que a gente tentou sempre tratar de uma maneira muito realista e muito pé no chão, né, num bom português. Você hoje mora em Londres, né? Mas mudou a sua perspectiva para fazer esse trabalho, ou até sobre a família real, viver aqui, porque todo mundo diz assim, o mundo é plano, tá, todo mundo tem informação sobre tudo, mas esse é um país de muitas tradições e entender a família real, quando a gente vive aqui, tem outro peso, até essa rainha e até no momento que a gente está vivendo da pandemia. Mudou para você um pouco isso? Mudou um pouco a sensação de que num mundo que muda tão rapidamente, drasticamente, onde a tradição vai se evaporando, né, ou qualquer ela que seja, em qualquer cultura que seja, o que é tradição vai sendo substituído pelo que é mais efêmero, a autoridade é substituída pela celebridade, é um mundo muito volátil, né, hoje em dia. Então, na Inglaterra, a figura da monarquia e da rainha, principalmente essa rainha Elizabeth, que cometeu poucos erros, né, do ponto de vista ético, político, então ela é uma pessoa muito respeitada. A instituição da monarquia, ela representa para os ingleses uma coisa que não muda. É uma tradição muito sólida que dá, eu acho, uma segurança emocional, psicológica, mesmo se você não é monarquista necessariamente, né? Eu não sou de maneira nenhuma monarquista, e se eu analiso do ponto de vista frio, quer dizer, uma pessoa que é rei ou rainha por direito divino, são coisas que não tem como eu me conectar. Eu acho tudo isso muito
é quase engraçado, né? Essa tradição, mas de fato vivendo aqui, você sente que a sociedade se beneficia de uma certa solidez, de uma maturidade de uma instituição que parece que não vai evaporar como tudo anda evaporando, né? Então, isso eu sinto bastante. Eu não conheço ninguém, obviamente que eu conheço pessoas que são antimonarquistas, mas do ponto de vista do cenário nacional, na política, ninguém é abertamente antimonarquista. Seria, acho que, a ruína política de alguém hoje em dia colocar essa bandeira. Mas, então, eu aprecio, de uma certa maneira, a estabilidade, mas eu não tenho uma conexão filosófica, né, com a monarquia. Mas há uma diferença, eu acho que há uma diferença, sim. Adriano, você já filmou, fez grandes produções, já em outros países também. No Brasil, você vem da publicidade, já fez até um documentário sobre surf, eu estava vendo, já fez outros épicos, né? O Jane Eyre, você já esteve envolvido em outros dramas aí históricos. Você imaginou que era aí que você queria chegar? Você queria estar morando no exterior, trabalhando com grandes produções? Como é que a gente chega na direção de fotografia exatamente como você está agora, que você planejou, as coisas foram acontecendo, toda essa trajetória foi que fez você chegar aí? Olha, deve haver 1000 trajetórias diferentes, possíveis, né? Quantos diretores de fotografia eu conheço, existem, que tiveram trajetórias diferentes. Eu te confesso que essa pandemia foi muito bom para a gente lembrar de coisas, né, da carreira e do meu processo, como foi. Eu sempre fui, desde que eu me apaixonei pelo cinema e pela direção de fotografia, e que eu decidi que isso ia ser uma carreira, ia ser a minha opção, eu sempre fui muito obcecado, muito determinado a suceder, quer dizer, a progredir, a fazer coisas que fossem maiores, mais complexas, mais difíceis, mais caras, mais longe, com elencos mais sofisticados, vamos dizer, né, mais famosos, eu não sei qual é a tradução exata, mas eu sempre me interessei, sim, pelo cinema internacional, sempre me interessei muito comecei a me interessar quando eu via o nome do diretor de fotografia, tinha 3 letrinhas ao lado, ASC, BSC, né, que são as grandes associações de cinematografia internacionais. Aquilo sempre me deixou muito curioso e com uma certa coceira, assim, de será que um dia eu vou chegar lá e tal. Então eu sempre fui muito obstinado, e trabalhei muito. São realmente muitas horas de voo, né? Muitas horas. Eu fiz muita publicidade, eu fiz muita televisão, eu fiz muito musical, eu fiz muito videoclipe, eu fiz muita ficção, né? Agora já posso dizer, né, que desde, sei lá, de 2003, 2004, quando a ficção passou a ser de fato uma opção mais clara na carreira, onde a publicidade deixou de ser o foco principal de atenção, porque era um modo de vida. Então, tudo para mim foram sempre etapas excitantes, estimulantes para chegar num outro. Eu tenho 3 filmes que me deixaram completamente loucos pelo cinema, e eles são muito diferentes entre si, mas que cobrem um range de imagem. Quer dizer, fui louco pelo Blade Runner, que eu assisti não sei quantas vezes, eu fui absolutamente obcecado pelo Paris, Texas, que eu vi mais não sei quantas vezes, e o Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, que eu vi também 20 vezes. Então, mas desses 3, o filme de época, no caso, o Era Uma Vez na América, sempre foi, para mim, o mais sedutor, onde o trabalho visual era muito aprimorado e muito difícil, eu achava, muito difícil. Eu tenho interesse pela ficção científica, mas eu confesso que é menor do que o interesse que eu tenho pelo drama contemporâneo e o drama de época, né? Então, filmei muito, Fernanda, filmei com um monte de gente, eu realmente trabalhei que nem trabalhei que nem um camelo. Adriano, você já sabe que a The Crown vai até a 6ª temporada. Você já tem ideia de como isso vai funcionar? Se tem já estúdio em meio a essa pandemia, como isso vai ser realizado?
Uh, não, eu acho que, sinceramente, eu acho que está todo mundo esperançoso de que, como o Crown 5 não deve começar nem sequer a pré-produção mais intensa antes de abril de 2021, eu tenho a impressão que até lá os protocolos terão mudado, ou a gente já vai ter uma vacina, ou qualquer coisa parecida. Existem algumas viagens à locação programadas para outubro, eventualmente fevereiro, então eu acho que aos poucos a gente vai aprender se o Crown 5 ainda vai ter que ser feito dessa maneira restritiva, né? Eu espero que não. Eu continuo sendo freelancer, fundamentalmente, eu tenho uma relação de amor lá com eles, mas até isso é incerto, quer dizer, se eu tenho interesse e é muito possível mesmo que eu faça a quinta temporada, mas essa é outra característica da vida do fotógrafo, o meu contrato com o Crown, ele é sempre por temporada, então agora outra negociação vai ser feita, tudo nós estamos, como eu insisto em dizer, a gente está sempre entre amigos, e o Crown é uma maravilha, é um lugar que eu amo voltar e tal, mas é difícil nesse momento, até por causa do mundo como está, saber como a gente vai proceder, onde eu vou estar né, no ano que vem, então... Mas acho que eles já têm o elenco básico, né? A Imelda Stanton vai ser a rainha nova, a nova atriz, né? Que faz a rainha. Então isso já está progredindo, já existe, né? A carta de intenções, a Netflix está orçando. Então acho que é bem positivo. Deve acontecer a quinta e a sexta a partir de abril do ano que vem. Bom, para quem está nos assistindo e fica assim, pô, mas como é que o Adriano chegou no The Crown, né? Você já tinha trabalhado com o diretor. E aí, para esse convite para entrar no seriado, você sabia onde estava se metendo ou se apaixonou pelo projeto? Uma outra coisa que eu realizo em relação a quando você me pergunta como eu cheguei aqui, é que, apesar de eu não ser uma pessoa extremamente, vamos dizer, expansiva, eu sempre entendi que dentro dessa indústria é muito importante abrir portas e deixar essas portas abertas e criar a sua rede de conexões e conhecer bastante gente. Então, hoje já faz 10 anos que eu trabalho fundamentalmente em Londres, eu tenho, né, uma rede de amigos e de conhecimentos dentro da indústria. Quando eu sempre fui muito fã do Billy Elliot e de outros filmes que o Stephen Daldry fez, mas especialmente o Billy Elliot, eu acho uma coisa maravilhosa, e sempre fui muito fã dele. Eu fiz o filme que eu fiz aqui em Londres, que você citou, Jane Eyre, e depois um outro que eu fiz que chama Closed Circuit, foram produzidos por uma line producer amiga minha, Mary Beth, e a Mary estava produzindo o Trash pro Daldry, e eles foram ao Brasil, fizeram uma primeira visita, isso em 2013, quando eu estava filmando o Xingu, no interior do Brasil, e eu não pude encontrar o Daldry. A gente teve uma conversa muito bacana, mas nem havia roteiro ainda. E aí, cortando a história, deixando ela mais curta, eles aí voltaram, a gente... desculpa, 2010, eu estava filmando o Xingu. Em 2013, nós filmamos o Trash, ou seja, passou um período, eles desapareceram, o Trash voltou a ser uma opção, eles vieram ao Brasil e eu trabalhei com o Daldry. Eu sempre tive dúvidas em relação ao projeto em si, se era um filme para adolescentes, etc., mas foi um prazer incrível trabalhar com ele, e eu sempre achei que aquilo ia abrir portas, como eu falei no começo dessa resposta, que aquilo era um primeiro contato meu com ele, e com a Working Title, que é uma produtora aqui importante em Londres, então, vamos lá. E quando o Daldry, em 2014, voltou para o Rio, para o lançamento do Trash, eu já estava sabendo essa história do Crown e da Netflix, e eu já tinha trabalhado com o Peter Morgan no 360, que foi um filme que o Fernando Meirelles dirigiu e o Peter Morgan escreveu. Então você vê que naquele momento eu tinha já uma conexão com o Daldry e com o Peter Morgan. E aí eu, francamente, me ofereci e falei... Ele falou, mas por que você está perguntando isso? Ele falou, isso é TV, é para TV. Eu falei, não é para TV.
se você e o Peter Morgan consideram isso um projeto interessante, potencial, eu quero saber, eu quero, né? E ele falou, mas se você quer fazer, é seu. Foi assim, realmente em 3 minutos, ele me deu o Crown e eu aí vim para cá em 2015, né? No maio de 2015 começou o Crown para mim. E aí eu estabeleci, pelo fato de ter sido convidado pelo diretor principal e o autor, eu vim com um status já interessante, né? Digamos, de uma cabeça criativa, bem-vinda ao projeto. E o fato do Daldry ser o líder, mas não estar disponível, porque isso foi uma coisa que aconteceu na primeira temporada, eu tive que começar a filmar com outro diretor. Então, eu ajudei muito a estabelecer a aparência, o estilo, a espécie de grandiosidade que a gente busca, com a supervisão do Daldry, mas não com ele diretamente. Então, o meu poder, a minha influência criativa cresceu ainda mais durante a pré-produção e o começo das filmagens, até que o Daldry veio dirigir o episódio 1 e 2, que eram os dele, né? Então, isso fez com que todo o organograma, vamos dizer, o organograma da série mudasse um pouco. O diretor de fotografia passou a ter uma influência até maior do que o normal. E aí isso na segunda e na terceira foi só se consolidando, né? O fato de eu ser o principal fotógrafo, o fato de eu ter, digamos, o privilégio de convidar e autorizar os outros fotógrafos que fazem parte do show, a relação que eu tenho com o designer e os outros diretores, e a figurinista, e a maquiadora. Eu faço uma espécie de ligação dos departamentos, então me agrada muito esse trabalho. É um trabalho de gerenciamento que existe na vida do fotógrafo, mas não é assim, né? Quando você volta e retorna para o mesmo projeto, para o mesmo grupo de trabalho, o método vai se aprimorando cada vez mais, né? Então é único, realmente é único esse projeto na minha vida, né? Eu já fiz muitas séries, né? Eu fiz várias temporadas do Cidade dos Homens, eu fiz 2 temporadas do Filhos do Carnaval, então eu já sabia um pouco lidar com isso. É que aqui não é tudo maior, né? Nesse daqui, realmente, a escala é outra, né? Você acha que ainda se justifica a gente falar assim de diferenças de Brasil e de Europa no jeito de trabalhar? Te pergunto porque você acha que trouxe algum, sei lá, se é um borogodó, alguma coisa do Brasil para acrescentar aqui, e você acha que aprendeu alguma coisa aqui, tem um jeito diferente na Inglaterra, ou isso já não se justifica mais? Não, eu acho que ainda é para bastante diferente. Eu acho que nos Estados Unidos, eu demorei para entender por que se chama indústria, a indústria do entretenimento, né? Então, aqui e nos Estados Unidos, eu acho que existe uma noção mais sólida, apesar de existir sempre o filme independente, existem sempre vários nichos de mercado, mas existe uma noção muito sólida de indústria. Existe o estúdio, que é o dono do dinheiro, né? Ninguém coloca 20 milhões, 30 milhões de dólares num projeto e não é o dono do projeto. Eu acho que a cultura do cinema no Brasil ainda é uma cultura do cinema de autor, onde o filme é do diretor, ou a série é do diretor e tal. Com a chegada da Amazon e da Netflix no Brasil, a tendência é que isso se industrialize um pouco mais, o que nem é necessariamente bom nem ruim, mas acho que é uma tendência, aonde quando você deixa de trabalhar só com recursos de Lei Rouanet e do audiovisual, etc., que a rigor você não tem um estúdio gerenciando aquele dinheiro, ou seja, o patrão, né, a figura do patrão. No caso da Netflix, da HBO, você tem. Então agora o Brasil vai experimentar um pouco de todas essas coisas, o que eu acho muito bom para o crescimento e tal. Aqui eu acho que é tudo um pouco mais solidificado, né? O cinema, a impressão que eu tenho é, eu aprendo muito, a impressão que eu tenho é que os profissionais experientes com quem eu trabalho, eles carregam 100 anos de cinema no ombro, na cabeça, tem toda uma tradição, tem todo um orgulho dessa profissão, então eu não sei, eu acho que é mais tradicional, talvez, né? Mais sólido.
não sei explicar muito, mas é um pouco diferente. E eu aprendo o tempo todo aqui. Isso é que eu mais gosto. Eu sempre acho que eu não sei, que eu preciso prestar atenção, que eu preciso correr atrás, que eu estou em defasagem cultural, entendeu? Eu tenho que me informar, mas isso é tudo muito bom. Isso é o que me deixa alerta e ativo, né? O que você pode dividir com a gente do ambiente de trabalhar assim com grandes estrelas ou as maiores estrelas, né, os atores e também diretores, né? Você também tem essa administração para fazer, né? E para compor isso, como você bem citou há pouco tempo. O que você pode dividir com a gente? Tem que ter jogo de cintura? Tem que realmente ter bala na agulha? Olha, tem que ter. Desde que eu decidi que eu não quero ser diretor, ou que eu não é essa a minha prioridade, né, artística e pessoal, mas eu acho muito difícil ser diretor. Então, porque realmente muita coisa na cabeça ao mesmo tempo, e tem a questão criativa, o gerenciamento, tem o seu trabalho com o elenco, o seu trabalho com a equipe, a questão da liderança, é muito difícil mesmo, e num show, quanto maior o filme, a série, mais difícil. Então tem sim uma questão de suporte emocional, psicológico e de entender qual é o dilema daquele momento, ter que lidar com a minha própria frustração para que isso não vaze ou extravase para a equipe toda, né? A pior coisa que tem é você ter no mesmo dia o diretor e o fotógrafo em conflito ou frustrados por algum motivo. Então, tem sim a questão da liderança, a questão da postura de líder, tanto do fotógrafo quanto do diretor. Os diretores mudam, eles nunca é igual, cada um tem um método diferente de trabalho. O Redford, por exemplo, era ator e diretor, então ele sempre se preparou para o filme muito mais como ator do que como diretor. Então O Redford, você diz o Robert Redford. Robert Redford, com quem eu trabalhei, que tive a honra de trabalhar, mas ele era ator no filme também. Então, desde o começo ficou entendido que o diretor de fotografia e o assistente de direção conduzem o andamento da filmagem para que ele possa fazer seleções muito específicas, né? É mais aberto ou é mais fechado, mas quer dizer, mas o lado, o ângulo já tinha sido definido, uma espécie de mise-en-scène ou de ação já é sugerida pelo assistente de direção, e ele vem e afina, porque ele tinha muito tempo de maquiagem e de texto, né, sendo ator também. O Ben Caron, por exemplo, o Dowdry é um cara onde a mise-en-scène, a coreografia é o mais fundamental, é um homem de teatro, então é um cara que entende o espaço cênico de uma outra maneira. Isso é muitas vezes muito difícil para o fotógrafo, porque você tem que, então, traduzir uma linguagem que é praticamente teatral para o cinema. O Ben Caron, que é o meu diretor do momento, vamos dizer, um grande amigo com quem eu tenho feito o Crown mais intensamente recentemente, é mais jovem, tem uma preparação mais universal, assim, né? Quer dizer, já fez um pouco de tudo e tem uma confiança muito grande no estilo dele, na levada que ele tem. É muito diferente. O elenco é a minha grande paixão. Eu acho que eu realmente escolhi fazer o que eu faço, lógico, porque eu gosto da lente, eu gosto de câmeras, eu tenho uma coisa com equipamento e enquadramento, mas estar com o elenco, estar com os atores é, para mim, realmente o grande prazer, assim. Eu tenho uma admiração, acho extremamente difícil o que eles fazem, a exposição e a dedicação necessária. E depois que você aprende com a Meryl Streep, foi sempre a mais gentil, a mais preparada, a mais pontual, sabe o nome de todo mundo da equipe. Então você entende que se ela, que é a número um, indiscutivelmente, né, se há uma unanimidade, é essa, se ela não tem frescura, então eu também não posso ter, então o outro também não pode ter. Então ela me ajudou muito, né, nessa história, quer dizer, o é tudo para eles, quer dizer, o filme só fica bom se eles brilharem. Não tem fotografia boa que salve um filme ruim, não tem fotografia boa que salve uma atuação ruim. Então,
tudo tem que ser construído para que eles brilhem. Então é um pouco assim que eu toco o meu trabalho, um pouco assim a minha conduta, né? Claro que eu tenho frustrações e maus momentos, assim, mas eu acho que quando eu me guio... E o Crown é um barco tão bom de todo mundo que o elenco também ajuda muito. Hoje é quase que uma coisa só, né? A equipe e o elenco. Então, é bem especial, mas eu trabalhei com a Hilary Swank também, trabalhei com a Meryl Streep, com a Julia Roberts, como você citou, com o Chris Cooper, e é sempre fascinante, sempre. Eles, mesmo os que são difíceis, eventualmente com a produção, deu trabalho na maquiagem, ou chegou atrasado, ou é um pouco mais arrogante aqui ou ali. Normalmente, quando eles chegam ao set de filmagem, onde está o coração daquele trabalho, todos eles são muito colaborativos, e eu, felizmente, nunca trabalhei com alguém que fosse muito arrogante ou muito difícil de lidar. Bom, você está falando não é de brilhos, né, de diretores ou de atores, mas você também, garanto que tem muitas histórias de que teve que fazer a diferença. Vamos ver nessa temporada, nessas 3 temporadas que nós, público simples mortais, já assistimos, o que já aconteceu assim de bastidores? Eu imagino, diria assim, só rapidamente, que, por exemplo, em Londres, você deve planejar com um céu. Bom, tudo bem, pode chover, pode ficar mais cinza, pode até estragar tudo e abrir o sol, inclusive, que também é uma dificuldade para você, né? O que já aconteceu, assim, de bastidores que você pode contar? Olha, eu acho que é uma história que vai de encontro ao que você falou. Na temporada 3, até é bom porque é a mais recente, talvez as pessoas tenham mais na cabeça. O episódio 3 é aquela tragédia de Aberfan, da mina de carvão que desmorona. E o episódio 4 é o episódio do documentário que o Philip produz sobre a família real e recebe a visita da mãe que vivia na Grécia. A parte de Aberfan foi filmada no país de Gales, e a parte da Grécia foi filmada na Espanha subsequentemente. Então a gente foi primeiro para Wales, para o país de Gales, e logo depois a gente viajou para a Espanha para filmar. Todas essas locações são visitadas previamente na pré-produção, e a história de Aberfan pede dias nublados e chuva e uma coisa muito cinza, né? Porque é muito triste, e porque era o fato mesmo. Depois de 7 dias de chuva é que aconteceu aquele desmoronamento. E né, nessa região do País de Gales é muito raro fazer sol. Bom, chegamos no País de Gales para filmar, e foi uma semana de sol seguido. E as pessoas fazendo piada daquilo. Isso nunca acontece aqui, faz 30 anos que nunca acontece, aquelas coisas que não me ajudam em nada, só me deixam mais... Então, eu passei realmente os 2 primeiros dias muito, muito preocupado como que a tragédia ficaria naquele ambiente, num ambiente eventualmente de sol e de céu azul e tal. Então, a opção por filmar tudo em contraluz, convencer o diretor de que o contraluz era a salvação, porque ele também ficou muito frustrado com o clima e o fato de estar sol. Então, quando você opta por filmar tudo em contraluz, isso significa que você está comprometendo o tempo de filmagem, você tem que ser muito mais específico com os seus ângulos, com a maneira como você cobre uma cena, é um pouco mais restritivo, vamos dizer. Mas tivemos que fazer assim. E aí fomos para a Espanha logo em seguida para filmar a Grécia, né, para fingir que era a Grécia, esperando sol. E chegamos na Espanha e choveu uma semana. Então, foi exatamente o oposto do que esperávamos. Então, durante 3 semanas da nossa vida, da história do Crown, a gente passou a ter que lidar com a frustração. Porém, com a experiência que eu tenho já, eu te digo que fazer cinema é um constante exercício de frustração, independente do dinheiro que você tenha, independente, porque você está sempre abrindo mão de alguma coisa. Sempre, porque
ou por causa do tempo, ou porque o cenário implica que você filme só de um jeito. Então, mas ao mesmo tempo, o não apego ao que você deixou para trás também faz muito parte do cinema. Quer dizer, você entender que essa é a opção do momento, que você vai abrir mão de 3 ou 4 outras e a vida segue em frente, né? Então, eu acho que o exemplo dos episódios 3 e 4, porque eles são, eu adoro eles hoje em dia, eu assisto especialmente os episódios 3 e 4 da terceira temporada, eu adoro, e o 7, que é quando o Philip encontra os astronautas, são episódios que eu gosto muito e nem me lembro mais da dor de barriga que deu, porque eu ia ter que filmar a chuva no sol, né? Então, às vezes é isso, ao aceitar o desafio, você consegue uma coisa mais bonita ou mais interessante do que você imaginava inicialmente, né? Você faz parte de uma geração aí do cinema nacional que colocou realmente uma marca e ganhou um reconhecimento, né, numa trajetória aí de grandes trabalhos. Aí você vai, quando você assina um trabalho nesse, era novo, agora a gente já não fala tão novo, essas empresas de streaming, né, que botaram outro patamar, o The Crown é o que faz um marco mesmo de que vou falar simplesmente assim, cinema na televisão, né? Mais ou menos a grosso modo que se fala um pouco, né? Mas o que você pensa para o futuro? Tem algo que você ainda sonha em fazer? Claro. Olha, eu acho que eu sonho em fazer eventualmente um longa que tenha escala e que seja de época, que seja interessante assim. Eu ainda tenho um interesse, eventualmente, de experimentar produções vamos dizer, que são absolutamente, vamos dizer, voltadas para o entretenimento, né, no universo dos comic books. Eu acho que tem coisas interessantes para fazer. Mas eu te confesso que quando você me pergunta, o primeiro filme que vem na minha cabeça é Paris, Texas. É esse tipo de drama pequeno, emocional, que realmente até hoje me interessa. Porém, hoje está mais raro de achar o drama para adulto. Essa faixa está no streaming hoje em dia. Eu acho que quando você fala do Crown, cinema para TV, eu acho que o Crown, o que é talvez o grande diferencial é que ele é um produto para adultos. Ele não é um produto que tenta abranger ou tenta agradar todo mundo. Apesar dele até ele voltar um pouco para uma geração de 30, que gosta muito do Crown também, mas ele é um produto para adultos, né? Então já tínhamos exemplos de coisas extremamente bem feitas, como né, o próprio Game of Thrones já era uma coisa, mas ele é mais teenager, vamos dizer, e é mais ação e aventura. Então o Crown ele tem um pouco essa marca e os diálogos é feito para ser apreciado. Você aprende, você escuta o diálogo com calma. Isso sempre foi muito uma intenção muito clara nossa de reduzir o ritmo em comparação a tudo que a televisão e os streamings e os canais de streaming estavam apresentando até então, onde tudo era muito acelerado e muito essa ideia de entretenimento que você tem que ser sempre muito acelerado e cortar muito, e a trilha e tudo. Então a gente tentou reduzir um pouco o ritmo da ficção que a gente estava apresentando. Adriano, para a gente encerrar, quando eu conheci você, me chamou a atenção, assim, eu comecei a pesquisar também sobre o seu trabalho, que você tem uma preocupação muito grande em dividir, né? Claro, você acaba falando das suas realizações, mas de compartilhar conhecimento, que é uma característica de um profissional generoso, que nem sempre nessa indústria é tão comum. Quero saber se isso é algo assim planejado de você, você acha que tem essa necessidade ou essa missão também, ou acontece de uma maneira porque você é um bom comunicador? Eu não acho que seja, óbvio que é intencional, porque eu penso nisso, né? É racional, porque eu acho que é melhor ser generoso do que não ser e tal. Mas não é que isso seja uma. Eu só, desde
desde muito pequeno, acho que talvez seja meu pai que me ensinou isso, ou os meus primeiros anos na Olhar Eletrônico, com essa turma maravilhosa que hoje é a O2, e Fernando, e todos esses meus grandes amigos, que o conhecimento não é uma coisa que você possa deter. O conhecimento está aqui, ele é para todos. Não adianta, eu nunca. Mas eu te digo isso, Fernanda, não isso é assim que é. Eu não faço um esforço para pensar isso. Então eu nunca seguro uma informação. Eu sei te explicar direito. O primeiro, o cinema é pressupostamente um processo coletivo, é uma arte coletiva, onde eu sou beneficiado pelo conhecimento dos outros, eu uso o conhecimento de outras pessoas, aprendo com outras pessoas, portanto, eu só posso oferecer o mesmo em troca. Entendeu? Tem que ser uma via de duas mãos o tempo todo. Ou então vai me interessar menos. É possível que tenha ambientes dentro da indústria do cinema onde há menos colaboração, onde a estética é mais imposta, onde o diretor sabe exatamente o que ele quer. E já existe isso, com certeza existe. O David Fincher é um cara muito específico sobre o que ele quer. Ele desenha o filme inteiro, ele desenha o filme e apresenta para o fotógrafo. Então, eu quero trabalhar com o David Fincher, mas eu sei que essa é a linha dele. Então, e aí eu vou aprender com ele, espero que ele queira também, imagino que haja sempre uma troca, mas eu só consigo ver desse jeito, não consigo ver de outro jeito. Bom, Adriano, você está com já projetos para o futuro, falando sobre outros filmes ou não? Ou esperando a confirmação do The Crown? Então, como a nossa conversa ela é do presente momento, né? Ela vai ao ar muito próximo então eu te digo o seguinte: agora estamos em julho, eu há conversas sobre o segundo semestre para fazer projetos que eu imagino são mais insulares um pouco, onde você convive com menos gente, onde a equipe é um pouco menor. Então, existem conversas. Eu já estou em conversações para o Crown 5, mas acho que ainda vai acontecer mudanças. Eu acho que, veja, se houver um tratamento em breve, se houver uma vacina em fevereiro ou março, aí eu acho que a gente se liberta um pouco disso tudo, porque acho que agora está todo mundo muito cauteloso e sendo muito estratégico, né, em relação à carreira. Por exemplo, eu nem sei se o próximo projeto que eu vou fazer é um projeto que eu faria normalmente, mas às vezes você, entendeu? Nesse contexto, você vai se adequando e aceita um pouco, né, a realidade. Adriano, obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua história, do seu conhecimento. Foi um prazer conversar contigo. Imagina, eu que te agradeço pelo espaço, Fernanda. Muito obrigado.